Olá, gente, tudo bem? Vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo que é sobre radiciação, potenciação e radiciação. Nós conceituamos um pouco sobre potenciação, vamos conceituar então um pouco sobre radiciação. Gente, na radiciação nós temos uma pequena estrutura, tá bom? Nós temos uma pequena estrutura a ser observada, ok? Então vamos observar aqui. Primeiro, na radiciação, este formato aqui de um V com uma pequena perninha prolongada para a direita, nós chamamos de radical. Tá aqui, tá bom? Marcado, radical. Então toda vez que você observar esse V no formato de uma perna que está prolongada para a direita, nós chamamos de radical, beleza? Aqui nós temos um N. Esse N nós chamamos o índice, tá bom? É o índice que está posto aqui nesta parte do radical, certo? O outro elemento que está na radiciação é esse A aqui, que está dentro do radical, que nós chamamos radicando, beleza? E o que está fora aqui, que é o resultado deste radicando, após a igualdade, nós chamamos de raiz, certo? Então, gente, essa é a estrutura da radiciação. Radical, índice, radicando, que está dentro desse radical, e o resultado nós chamamos de raiz, tá bom? Vamos observar isso em forma numérica para facilitar mais. Observe então aqui, gente, no formato numérico, tá bom? Vamos observar aqui. Eu tenho aqui o radical, eu tenho aqui o índice, que não está aparecendo, eu vou explicar para vocês o porquê, e eu tenho aqui o radicando, e aqui o meu resultado será a raiz, que nós vamos ver já já. Aqui abaixo eu tenho o índice, que é o 3, já apareceu, certo? Eu tenho o radical, o radicando e a raiz que nós vamos colocar ao responder. Aqui eu tenho o índice 4, o radical, o radicando e a raiz. Gente, observa um detalhe. Existem duas raízes que nós mais usamos, que são bem conhecidas. Raiz quadrada e raiz cúbica. Quando a raiz é quadrada, como diferenciar das outras? O índice não aparece. Aqui é como se fosse um 2, certo? Só que este 2 ele não precisa aparecer, ele fica subtendido, tá bom? Então, quando não aparece, eu digo que essa raiz ela é quadrada, tá bom? Raiz cúbica, que é o índice 3, tá bom? A partir do índice 3, ou do número 3, então, se coloca esse número, esse índice, tá bom? O 2 não precisa. Não existe raiz de 1, só a partir do 2 é que nós colocamos esse índice. Então, tenho raiz quadrada, quando é 3, raiz cúbica, e aí a partir de então eu coloco 4, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, tá bom? Gente, para nós respondermos isso aqui, é bem simples. Vamos observar. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Ou seja, meu índice é 2, certo? Eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 4, certo? Ou seja, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mais uma vez é igual a 4. Por exemplo, se eu colocasse aqui 1 vezes 1, ou seja, eu tenho um número, dois números, tá bom? Ou seja, é quadrado. Como é uma raiz quadrada, eu multiplico um termo duas vezes, porque o índice é 2. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, não é o número 1. Então, vou pegar aqui 2 vezes o 2, tá bom? Que é igual a 4. Ou seja, a raiz quadrada do número 4 é igual a 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E isso aqui é a nossa raiz, beleza? Vamos para cá. Raiz cúbica, tá bom? Que é o índice 3 de 27. Gente, eu vou procurar um número que eu vou multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo, que vai dar igual a 27, certo? Se caso der igual a 27, então a minha raiz vai ser este número,
tá bom? Vamos ver qual é o número. Por exemplo, se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes aqui, por quê? Porque o índice é 3, então tem que ser o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8, então não deu 27. Vamos colocar o 3. 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes o 3, por quê? Porque o meu índice é 3, então eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então a minha raiz é 3, porque o 3 multiplicado por ele 3 vezes é igual a 27. Da mesma forma aqui, 4, raiz quarta vezes, ou melhor, raiz quarta de 16, que vai ser igual a 2, porque se eu multiplicar o 2 4 vezes por ele mesmo, é igual a 16, tá bom? Então, gente, essa é a nossa introdução. Até a próxima. Valeu!